Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar. Querido, querida, depois de um tempo, eu estou gravando alguns vídeos para estar com você mais uma vez. Olha, você já ouviu falar no pecado imperdoável? O pecado que não tem perdão. Eu quero te convidar para que nós possamos, nos próximos dias, refletir acerca deste que é um tema tão importante e que tantas pessoas têm ignorado. Vamos refletir na palavra do Senhor. Querido, querida, leia comigo a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29, a nova versão transformadora, lemos assim: Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Vamos, querido, querida, refletir sobre o pecado imperdoável. E esta é a nossa primeira reflexão neste tema. Querido, querida, veja, ao longo da história, da sua existência, a humanidade tem cometido uma série de erros cujas consequências foram, são e continuarão sendo catastróficas, com sequelas muitas vezes permanentes e outras irreparáveis. A história, querido, querida, a nossa história tem nos ensinado que, por exemplo, a falta de diálogo e de respeito ao outro, respeito à sua opinião, mesmo quando divergente da minha, esse desrespeito sempre será um estopim para o desencadeamento de desentendimentos, tanto na esfera pessoal, quanto política, social, religiosa e até mesmo geopolítica. Quantas nações estão aí se degladiando? Um exemplo das consequências danosas dessa intolerância são conflitos que já surgiram. Por exemplo, na esfera religiosa, as cruzadas, lá entre os séculos XI e XIII, cujo objetivo era reconquistar, os cristãos desejavam reconquistar a Terra Santa que caíra sob o domínio islâmico. Como resultado desta luta, desta intolerância, desta falta de diálogo, deste desrespeito, que durou 2 séculos, estima-se que mais de 1 milhão de vidas tenham sido perdidas nesta guerra da intolerância e da busca por poder e dominação sobre o outro. Também, querido, querida, podemos apontar outro desses erros, desses pecados que a humanidade tem cometido. Pecado e erro que foi e tem sido provocado pela intolerância em todos os seus aspectos, principalmente a intolerância política e religiosa, como temos visto nos dias atuais, não apenas no Brasil, mas em várias nações. Porque, veja, querido, querida, quando eu entendo que eu tenho o direito de impor as minhas crenças ao outro, está aberto o caminho para que grandes tragédias aconteçam. A exemplo do que aconteceu entre os séculos XIII e XVI, quando, mais uma vez, pela intolerância religiosa, a igreja cristã dominante naquele período, desejosa de impor uma fé única,
desrespeitando assim o direito sagrado do outro de exercitar outra fé, outra crença, outra religião, ou de não ter nenhuma. A consequência foi a morte de milhares de pessoas nos tribunais inquisitórios daquele período. Outro erro, outro pecado que a humanidade tem cometido e que tem custado muitas vidas e custa até ao dia de hoje é o autoritarismo em todas as suas formas. Autoritarismo que, via de regra, vem sempre associado à dominação, à tentativa de usurpação das liberdades do outro. E este autoritarismo, a vontade de impor a vontade de uma pessoa, ele foi o causador da Revolução Francesa lá no século XVIII e também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e será aliado à falta de respeito, à falta de diálogo. O autoritarismo, aliado a estes dois e a intolerância, será o estopim da Terceira Guerra Mundial e será a última, porque será uma guerra com bombas nucleares cruzando os continentes e destruindo nações e povos inteiros. Então, querido, querida, esses dois são danosos. Mas tem um outro elemento, um outro pecado, um outro erro imperdoável, que é danoso à sociedade como um todo, mas principalmente aos mais fragilizados, aos mais desprotegidos, é a corrupção, que custou, custa e continuará custando muitas vidas. A corrupção, a ganância, que estimula a busca incansável e insaciável por dinheiro, riqueza, poder e por dominação. A corrupção, ela foi a causa da queda de muitos impérios. Querido, querida, esses são apenas alguns dos muitos erros que a humanidade tem cometido e que tem deixado consequências desastrosas na vida de todas as pessoas. É só olhar as guerras que estão acontecendo na atualidade. Quantos milhares de vidas já perderam? Porque a corrupção, a falta de diálogo, a intolerância e o autoritarismo está destruindo este mundo. Mas muitos outros erros a humanidade tem cometido e suas consequências continuam sendo maléficas, mas principalmente sofrem os mais fracos, as minorias e os mais desprotegidos, os desfavorecidos. Querido, querida, esses três, falta de diálogo, a falta de respeito a opiniões divergentes, o autoritarismo e a corrupção, são apenas exemplos de uma série de erros que a humanidade tem cometido ao longo da sua existência. Suas consequências, como vimos, são e estão sempre ligadas ao sofrimento, à dor e à perda em todos os seus aspectos, vidas e vidas perdidas. Também, esses erros são causa da desagregação progressiva das relações humanas e também da humanidade com o seu Criador. Até hoje, querido, querida, estes erros se repetem. Estamos neste momento em que eu falo contigo, atravessando guerras como as mais conhecidas, a da Rússia, destruindo a Ucrânia, a de Israel, que ao defender-se legitimamente dos ataques terroristas que sofreu, está dizimando toda uma população, que é o povo palestino. A guerra do Azerbaijão contra a Armênia, que acontece há anos e não para. Aquela guerra civil na Síria, uma nação destruída.
Também a guerra civil no Iêmen, que todos os dias mata pessoas. Estes são apenas alguns exemplos das consequências do pecado. A guerra é uma forma de pecado, porque a guerra mata, a guerra destrói, a guerra afasta o homem do Criador. Querido, querida, essas guerras, elas infelizmente são uma espécie de modelo daquilo que há de mais ruim que nós, enquanto seres humanos, estamos reproduzindo. São guerras cujo estopim é a falta de diálogo e de respeito, que geram intolerância, autoritarismo, sede de poder e de riqueza, que gera o desejo de dominar e impor a vontade sobre o outro. Querido, querida, diante de todos estes fatos, é imprescindível que o cristão ele tenha sempre latente em sua mente que, embora hoje o cristianismo seja a religião que possui mais adeptos no mundo, considerando todas as suas vertentes, o cristianismo é hoje a religião com mais adeptos. Mas parece-nos que muitos de nós têm se esquecido de que um dia o cristianismo foi considerado uma seita com poucos seguidores de um certo homem chamado Jesus Cristo, um carpinteiro que começou a incomodar os detentores do poder político e religioso e, em consequência, veio a tornar-se um incômodo, o que o levou a ser perseguido, preso, torturado e morto da maneira mais cruel possível. O cristão não pode perder isso de mente, porque se isto acontecer, nós estaremos alimentando os males que têm degradado a sociedade. O dever do cristão não é esse. Por isso, querido, querida, tendo em nossas mentes a consciência destes erros que tem acompanhado a humanidade ao longo da sua história e que escolhas que visam calar ou impor vontades sobre o outro terão sempre consequências danosas. O cristão deve sempre buscar contínua, diária e rotineiramente o não cometimento de erros que não possam ser reparados. A exemplo de tantas vidas perdidas em consequência destes três: falta de diálogo, o autoritarismo, a corrupção e tantas outras coisas cujas consequências são irreparáveis. Mas eu quero te dizer, querido, querida, que na verdade todos nós cometemos erros. A grande questão é o que eu devo fazer ao cometer esses erros. Quero também te dizer, neste primeiro vídeo, que estes cometimento dos erros, como o autoritarismo, a corrupção, a intolerância, a falta de diálogo, todos esses são pecados perdoáveis. Mas existe um pecado que é imperdoável. E no próximo vídeo vamos começar a tratar dele. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que você e eu jamais cometamos o erro do pecado irreparável. E que o Senhor assim nos abençoe. Querido, querida, eu quero orar por tua vida. Vamos juntos entrar na presença do Senhor e a Ele orar agradecendo a sua palavra. Santo Deus e Pai eterno, Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tua palavra que nos alerta
que nós não podemos cometer erros irreparáveis em nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, ajuda-nos, Senhor, faz com que nós possamos sempre respeitar ao outro, mas acima de tudo, honrar a Ti e a Tua palavra. Tome em Tuas mãos esse querido, esta querida, conosco, compartilha desta oração, ser com ele, com ela, com a sua casa, com a sua vida, Senhor, e dá a cada uma um dia de paz e nos afasta do pecado imperdoável. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, sempre muito bom estar com você. Se o nosso Deus permitir, nós vamos nos ver na continuidade deste vídeo. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido. Um abraço, querida. Até o próximo encontro, se o nosso Deus assim nos permitir.